Olá, pessoal. Boa noite. Hoje, dia 15 de julho de 2025, uma terça-feira, e eu, diretamente aqui de São Paulo, né? Vou começar a fazer a nossa live semanal. Hoje com um tema bem interessante para muita gente. Eu acho que um dos motivos de eu estar fazendo hoje a live é justamente de tantas e tantas perguntas que vieram no meu Instagram em virtude da questão da ferritina. Seja ela alta, seja ela baixa, eu vi que muita gente tem a ferritina nos extremos, né? Ou muito baixa, ou muito alta. E a gente sabe o prejuízo dos quais a minha prática clínica e os estudos demonstram o quanto isso pode prejudicar a nossa saúde como um todo. Vocês vão ver em diversos sistemas, isso pode se pronunciar. E por isso que eu resolvi fazer novamente a live sobre ferritina, né? Os perigos de ficar na ferritina aos extremos, tanto muito baixa como muito alta, né? Então é importante hoje vocês saberem o porquê que isso acontece, o porquê de eu baixar muito a ferritina, o porquê de eu ter uma ferritina muito alta, quais são os sintomas que você possa ter em virtude desses extremos de ferritina. E como que a gente pode solucionar isso, né? Como que a gente pode usar os alimentos para poder nos ajudar a modular a ferritina? Se tiver baixa, aumentar, e se tiver alta, a gente tem que reduzir. E também vou falar sobre suplementos, né? Então, suplementos que podem auxiliar aí também, junto com a alimentação, as estratégias na alimentação, para poder modular a ferritina. Além disso, eu já quero colocar todos vocês a par da novidade que eu lancei aí umas semanas atrás e deu muito resultado, eu vi que as pessoas gostaram muito, que são as receitas funcionais de acordo com o tema da live, né? E hoje também eu elaborei algumas receitas funcionais para modular a ferritina e depois vocês vão me dizer aí, se vocês, quem quiser, eu vou passar o link para poder adquirir o e-book de receitas funcionais para modular a ferritina, certo? Vamos lá, gente. Bom, vocês fiquem à vontade, perguntar o que for necessário. Eu desejo aí uma boa noite, uma hora de interação, de informação, de conhecimento, né? Espero poder passar tudo aquilo que eu elaborei aí de conteúdo sobre ferritina para vocês, tá? Vamos lá. Muita gente não sabe o que é. Oi, Marisa, Newton, Marcos, aí, Ângela, Daniela. É isso aí, empório de luxo, olha lá. Bom, primeiro vamos saber o que é ferritina, gente. Ferritina é um marcador essencial para o metabolismo do ferro. Não dá para a gente não solicitar, através de todo um check-up de exames, né, os mais comuns que você possa pedir, a gente tem que solicitar não só o hemograma completo, mas o ferro e a ferritina, justamente pela importância que tem a ferritina, né, no nosso metabolismo como um todo, mas principalmente na nossa imunidade, na nossa energia, na nossa tireoide, em problemas cardiovasculares. Então, a ferritina, ela é um indicador metabólico para todos esses sistemas. Por isso que a gente tem que estar sempre de olho para saber que nível está essa ferritina. Está adequado? Não, está baixo. Vocês vão saber o que é ter ferritina ideal. Também é isso. E a ferritina é onde a gente armazena, é uma proteína que armazena ferro. Então ela vai falar como estão os seus estoques de ferro. Está alto ou está baixo? Né? Por isso que a gente tem que avaliar a ferritina, é o estoque de sangue. E a gente só tem como avaliar isso através dos exames laboratoriais. Ótimo. Agora, tem sintomas, logicamente, né? Às vezes você apresenta vários sintomas e não imagina que é porque você está com a sua ferritina ou muito alta ou muito baixa. Principalmente quando você tem ferritina baixa, que os sintomas são muito mais evidentes. Às vezes você fica imaginando outras coisas, fica até complicando mais seu caso, que se você tomasse aí uma atitude na sua alimentação, uma mudança nos seus hábitos alimentares, ou mesmo a suplementação, caso haja necessidade, você supriria a sua necessidade, chegaria a níveis ideais e acabaria com todos os sintomas indesejados, tá? Então, assim, é muito comum, quando as pessoas têm ferritina baixa, sentirem muito cansaço, gente. Muita queda de cabelo.
pode ter aí um problema, uma alteração no funcionamento da tireoide, porque o ferro é importante para poder fazer, sintetizar hormônios tiroidianos. Você pode ter um problema na sua cognição, memória, concentração, na sua imunidade. Então é muito comum ferritina baixa ocasionar principalmente esses sintomas. E digam para mim, esses sintomas dos quais eu acabei de mencionar, quem de vocês tem esses sintomas? E aí começa, pôr minhoca às vezes na cabeça, acha que tá com isso, tá com aquilo, e nada disso, né? A Vivi fala, mulher de 25 anos, ferritina 198, é alta? Não, ainda não diria, tá no limite, bem superior, mas ainda não diria que tá alta não, tá? A alta a gente coloca para mulher acima de 200 e para o homem acima de 300, mas eu já vou falar sobre isso, é só para acalmar aí seu coração com relação a isso. E aí, gente, por que eu tenho baixa ferritina? Porque geralmente a ferritina baixa é mais para mulheres, a ferritina alta é mais para homens, tá? Eu estou falando maior incidência, não que não possa ser o contrário. Mas a mulher tem muito mais propensão a ter ferritina baixa justamente pela menstruação. Principalmente mulheres que têm endometriose, mulheres que têm uma hemorragia muito grande na menstruação, são mulheres que são mais propensas a ter um estoque menor de ferro, uma ferritina mais baixa, tá? Isso é muito comum. Outra coisa, outra causa seria eu tenho uma alimentação ruim, né? Desequilibrada, pobre em alimentos ricos em ferro. Em contrapartida, alimentos ricos em farináceos, alimentos ricos em açúcares, em laticínios, que ainda diminui a absorção do ferro, do pouco ferro que eu como. Então, já não como alimento rico em ferro, né, com frequência e quantidade adequada. Além disso, eu menstruo muito e como um monte de porcaria que ainda inibe a absorção do meu ferro. Então, olhem só, e vocês vão saber quem que inibe a absorção de ferro, tá? Além disso, você pode ter algum problema gástrico intestinal que diminui a absorção do ferro. Então, você é aquela pessoa que come, doutor, eu como carne vermelha, eu como feijão, eu como verde escuro, mas por que essa ferritina não está subindo? Por quê? Será que você tem algum problema de absorção? Será que você tem alguma disbiose? Tem alguma doença inflamatória, gástrica, intestinal? Isso prejudica a absorção do seu ferro. Né? Será que está tendo sangue oculto nas fezes? Está perdendo sangue por algum lugar? A gente tem que investigar também, através do exame de fezes, se está tendo essa perda. Isso é muito importante, porque já aconteceu inúmeras vezes comigo. Será que você é um vegetariano, um vegano, que também come errado, né? Por não comer, às vezes? Não porque você é vegetariano e vegano, que necessariamente você vai ter ferritina baixa. Porque se você for um vegetariano ou um vegano que tem uma alimentação equilibrada, não necessariamente a sua ferritina vai ficar baixa, né? Então, mesmo sem comer proteínas animais, que são as maiores fontes de ferro, tá? E durante a gravidez, também é muito comum as mulheres que já entram na gravidez com estoque já baixo, com uma ferritina não tão linda, né? Aí, quando chega naquele período de 6, 7 meses, quando você precisa disponibilizar mais ferro, até pela questão de um aporte melhor para o bebê, você acaba entrando na anemia. E mulher não pode entrar na gravidez com anemia. Mulher não pode entrar na gravidez com ferritina baixa. Mulher não pode ter ferritina baixa durante a gravidez, gente. E isso é muito ruim, muito prejudicial também para o seu feto, tá? Para o seu bebê ali. Bom, e aí, gente, os riscos para a saúde quais são? Anemia, ferropriva, né? Como eu te falei, o comprometimento da saúde da tireoide, da cognição, que isso é muito comum. E os níveis ideais, geralmente, são de 75 a 250 miligramas por ml. Então, 75 a 250 para ambos os sexos, tá? Agora, se eu quero dividir, vai homem e mulher, mulher geralmente até 200 é considerado bem normal e homem até 300. Como eu falei, homem tem maior massa corporal e a gente considera até 300 também ideal. Agora, abaixo de 50, eu já não gosto nem abaixo de 70, né? Abaixo de 50 é muito baixo. Né? Já abaixo de 70 é baixo a ferritina. Se 50, então, nem pensar, né, gente?
Pelo amor de Deus, não deixe sua ferritina chegar a isso. Quando você tem um evento cirúrgico, você pode chegar a uma ferritina mais baixa, porque é uma perda muito grande de ferro. E a gente imediatamente tem que melhorar, tá? Isso, às vezes, a gente precisa fazer bolsa de sangue e tudo mais, né? Até transfusão, isso tudo em hospital, obviamente. Mas eu não estou falando a nível hospitalar, não estou falando, né, nessa gravidade, nessa intensidade. E sim, que eu vejo aqui no consultório, gente. Muita gente chega, às vezes, com ferritina de 17, de 20, e tem também algumas pessoas que têm geneticamente já isso familiar. Ai, sempre tive, essa ferritina não sobe, uma dificuldade de metabolização de ferro. Também essa pessoa requer uma assistência melhor, um monitoramento melhor da ferritina, um suplemento de ferro, dependendo da fase de vida que ela está, né? Além de todas as estratégias na alimentação, das quais eu vou passar para você. Bom, a Rosália fala, eu como muito doce. Vocês vão ver que o doce também é um agravante, hein, gente? Olha lá. Bom, vamos lá. Quais são os alimentos mais importantes para subir a ferritina? Bom, os alimentos que são mais ricos em ferro são as proteínas animais, sem dúvida nenhuma, a carne vermelha, né? E as vísceras, principalmente o fígado. Para quem tem ferritina baixa, quando eu falo, vamos comer um fígado uma vez por semana, gente, parece que a pessoa se arrepia até o cabelo, né? É aquela pessoa que a mãe obrigou a comer fígado, porque a vida inteira tinha ferritina baixa, né? Tem muitos casos assim. Aí ficou traumatizada com o fígado e não quer saber mais. Pode ser fígado de galinha, pode ser fígado de boi, você faz acebolado, põe o dente de alho, põe o louro para tirar o gosto, pode pôr orégano, pode pôr a pimenta, não tem problema, né? Isso tudo não vai atrapalhar a concentração de ferro do seu fígado. Mas também a moela tem, o coração tem, sim, essas outras partes, que são vísceras, também são ricas em ferro. E sem dúvida nenhuma, a carne vermelha também é poderosa, é um ferro M, que a gente chama, porque tem ferro M e não M. O ferro M das proteínas animais é mais absorvido, tem mais biodisponibilidade. Então, é legal que você faça uma carne moída, um filé, uma carne de panela. E o modo de preparo também é importante, né? Porque a gente está, afinal de contas, passando de melhor para vocês. Ninguém vai falar para você comer uma carne, um cupim, nem um churrasco, nem uma carne frita, nada disso, tá? Nem gordurosa. Né? Eu quero falar para vocês uma carne bovina magra, um músculo de primeira, uma carne desfiada, uma carne nesse sentido. Então, quem tá com a ferritina baixa, eu geralmente ponho pelo menos umas 3, 4 vezes por semana a carne vermelha ou as vísceras, tá? Depende muito da necessidade. Além disso, a gente tem também na carne do frango e do peixe, alguns peixes têm mais ferro e o frango também. A carne mais escura do peixe tem mais ferro do que a carne branca. Então, entre o peito e a coxa, a sobrecoxa, quem tem ferritina baixa, escolha a coxa sobrecoxa, sem pele, porque ali eu tenho uma concentração maior de ferro do que o peito, tá? Tanto é que é mais escura justamente por isso. Os peixes também mais escuros, como o atum, por exemplo, é mais rico em ferro, né? É um bom peixe para você comer também, se você não simpatiza tanto com a carne vermelha. É uma outra boa fonte aí, né? A sardinha também é boa fonte de ferro. Para vocês que gostam de sardinha, é um prato cheio, porque a sardinha, além do ferro, tem cálcio, né? Também fica ótima. A Marcos fala, tem que higienizar as proteínas ou já colocar na panela? Eu não depende do lugar que você compra, né? O ideal é não higienizar, não passar debaixo da água, assim como o frango também não se lava, né? Mas depende muito de como você compra isso, do lugar que você compra. Vocês sabem que as proteínas são extremamente perecíveis, né? Se estragam facilmente. Então a gente geralmente, como vai passar por uma cocção, você vai assar ou cozinhar, enfim, você não necessariamente precisa higienizar as proteínas animais. Agora, não, comprei num lugar que veio, sabe, sangrando, aí tem que dar uma passadinha. Eu mesmo digo para você que eu não consigo não dar uma lavadinha nesses casos, tá? Uma coisa rápida,
mas eu faço isso. Porque falaram que a higienização pega bactéria. Exatamente, é justamente por isso. Mas você vai ter que ter cuidado para não ficar espirrando para tudo quanto é lado, porque aquilo está cru e, como eu falei, pode contaminar outros alimentos. Mas depende muito de como você compra essa proteína. E na Campo, Silva fala: boa noite, doutora. Bom estar aqui novamente. Obrigado pela disposição de nos alertarmos com excelentes conteúdos. Excelente. Esse é o meu objetivo, né? E eu espero que o conteúdo não entre aqui e saia aqui. Eu espero que entre e vocês incorporem esses conhecimentos para colocar na prática do dia a dia. Ou então, melhor ainda, vocês têm que ser o multiplicador dessas informações, porque a gente tem que multiplicar informações verdadeiras, informações importantes para quem a gente ama, para os nossos familiares, para os nossos amigos, porque a gente tem que fazer essa corrente da saúde, corrente de como mudar a sua vida, a sua saúde através de alimentos, de suplementos, de hábitos, e não precisa ser coisa cara, não, né? Então, fora as proteínas animais, o que mais tem ferro na nossa alimentação? Os grãos, gente, o feijão, poderoso, feijão preto, maravilhoso, riquíssimo em ferro, delicioso. Olha aí esse frio, comer aí o feijão preto, deixa de molho por 8 horas para diminuir os gases, né? Cozinha ele com louro, pode ser o fradinho, pode ser o carioquinha, pode ser qualquer feijão, não tem problema. Eu só falei do preto que ele tem uma concentração um pouco maior. Mas pode ser os feijões de uma maneira geral, são excelentes fontes de ferro. Aí a gente já parte para um ferro não M, que eu preciso de um auxiliar para ajudar na absorção, que é a vitamina C. Então, toda vez que eu for comer um ferro que não tem origem animal, eu tenho que pôr um veículo de vitamina C junto, tá? E eu vou falar quem são os melhores aí. Aí, além dos feijões, da lentilha também é bem bacana, dá menos gases, inclusive. Eu passei para vocês até um pão de lentilha, olha que maravilhoso, gente, uma concentração alta aí de ferro, né? Que é ótima. Quem tem ferro também é o ovo, mas na gema. A gema também é rica em ferro, viu, gente? Não podemos esquecer disso. E também os vegetais verdes escuros. A couve, o brócolis, espinafre, né? Também tem uma concentração boa de ferro, que é excelente. Rúcula, agrião, escarola, né? Pode comer ele refogado, ao vapor, dar um susto, um branqueamento, como a gente fala. Vamos pôr na sopa, picadinha, vamos fazer salada, quente, gelado, não tem problema. O importante é comer, Eu faço muito também, tem uma receita que eu falo, chama-se beef tea, que é um chá de carne, na verdade, né? Traduzindo. Então, você vai cozinhar o músculo, e aí, ou uma carne magra, né? Eu coloco um patinho, enfim. Você vai cozinhar, geralmente eu faço com músculo, gente. E põe os temperos, alho, cebola, louro, salsão, né? Aí, depois, eu deixo pouca água, ele vai ficar bem concentrado. Aí, essa carne eu desfio e como de alguma maneira, né? Quente ou fria. E depois esse caldo, eu congelo ele em pequenas porções, ele fica com uma concentração boa aí de ferro e tomo ele antes das refeições. Então é um chá de carne, chama-se beef tea. Se você quiser deixar ele mais rico ainda em ferro, pega um pouco da carne e bate com esse caldo. Então vai ficar esse caldinho para você tomar um consumê antes das refeições. Excelente! Outra coisa, posso fazer um caldinho de feijão? Lógico, maravilhoso. Agora nesse inverno, aquece, sustenta. Meu, olha que coisa deliciosa. Você pegar um caldinho de feijão, cozinha já bastante feijão, bate isso, refoga ele com alho, cebola, azeite, e aí você bate, concentra bem, deixa ele bem grossinho, e aí você pode também congelar as porções e tomar todo dia, ou um consumê de carne, ou um consumê de feijão, se você for mais adepta ao vegetarianismo, enfim, que não quiser o caldo de carnes. Mas eu digo para vocês que tanto um quanto o outro fica delicioso. E se você gostar de pimenta, então pode pôr um pouco de pimentinha, que você vai ver o que vai aquecer e ainda vai aumentar seu ferro de uma maneira prazerosa, né? Eu falo isso para os meus pacientes. Para complementar aí
alimentos ricos em ferro, eu posso estar usando mais sementes, mais oleaginosas, a semente de abóbora, de girassol, as castanhas, gergelim, dão um aporte também de bom de ferro, tá? Então, a dica de ouro também que eu quero dar para vocês é que eu preciso, para quando você comer alimentos que não são de proteína animal, que são ferro não M, eu tenho que pôr alguma fonte de vitamina C, como eu falei, são as frutas cítricas, kiwi, abacaxi, laranja, mexerica, limão, acerola, o pimentão. Vocês sabiam que pimentão vermelho é uma ótima fonte de ferro? Pois é, você pode combinar aqui também, né? Então dá para fazer aí. Eu posso bater um azeite com pimentão vermelho e alho. Poxa, fica um baita de um molho para mim colocar na salada. E aí, de repente, nos vegetais verdes escuros, eu já vou acrescendo aí o ferro nos vegetais verdes escuros e vou já juntando a vitamina C para melhorar essa absorção do ferro. E em contrapartida, gente, o que vocês não podem usar junto com a alimentação rica em ferro são alimentos que inibem ou que comprometem a absorção do ferro. Eu estou falando do chá verde, eu estou falando do café, do chocolate, cacau ou achocolatados, né? São alimentos que vão inibir a absorção do ferro. Além disso, os lácteos, gente, né? Leite e derivados, queijo, iogurte, né? Então quero pôr na salada, quero pôr um queijinho por cima de alguma coisa. Se você precisa de absorver bem esse ferro, não use na mesma refeição lácteos, porque o cálcio também vai inibir a absorção do seu ferro, tá? Não esqueça, ó, café, chá preto, chá mate, tudo que tem cafeína, né? Não preciso falar. Inclusive, amiga de muita gente que é a Coca-Cola, viu? Porque é rica em cafeína também. Então, acho bom vocês prestarem atenção nisso que eu acabei de mencionar. Agora, aqui o Marcos fala, cozinhar proteínas perde o benefício? Procede? Não, se você não torrar. Não pode nenhuma carne, nenhuma proteína torrar. Não pode tostar. Quando a gente tosta o alimento, a gente glica esse alimento. E quando eu glico, eu vou caramelizar essa proteína, perde proteína, eu vou fazer com que haja um aumento da minha glicemia e insulina e aumento de umas espécies reativas de oxigênio, né, os AGEs, que a gente fala, que vão prejudicar muito o envelhecimento das nossas células, tá? Os radicais livres. Então, a gente não pode deixar aquela carne muito seca, esturricada, cozinhar demais. Você tem perda proteica sim. Ah, Tereza, olá, dona Tereza. Muito bem, gosto de feijão no almoço. Excelente. De noite fica meio pesado, mas já comendo no almoço, excelente. Boa noite, adoro suas explicações. Aprendo muito, ótimo. Sabe o que é isso, gente? É porque, para mim, a cozinha é um grande laboratório. Então, eu passo para os meus pacientes as coisas que são fáceis, gostosas e naturais, para vocês poderem tirar da sua cabeça, né, que comer saudável é comer coisa difícil, cara e ruim. Não é! Olha quanta coisa que eu já dei de ideia para vocês aqui, que são coisas boas para vocês poderem introduzir para aumentar a ferro. Agora, vamos supor que você não conseguiu aumentar o seu ferro, sua ferritina está muito baixa, e você não conseguiu melhorar só através da alimentação. Então, lembra, eu sempre vou incentivar a alimentação, é número 1. Agora, eu também posso fazer a suplementação de ferro. Ferro suplementado, gente, veja bem, tem muito efeito adverso, né? Constipação, aquele gosto metálico na boca, né? Não é todo, às vezes dói estômago, a pessoa às vezes já tem uma gastrite, um comprometimento aí digestivo. Então, tem algumas formulações hoje, algumas possibilidades da gente suplementar ferro que não tem esse efeito adverso. Porque é muito ruim ficar com esse gosto metálico na boca, gente. Pelo amor de Deus. A gente tem o ferro lipossomal, o ferro bisglicinato, lipofer, são fórmulas que eu posso dar, né? O polimaltosado, que são ferros que não vão ter esses efeitos ruins. Fora isso, gente,
Sempre eu faço o ferro combinado com vitamina C e combinado com vitamina B12, porque a vitamina B12, que é a metilcobalamina, é dessa forma que eu faço, junto com a vitamina C, um ácido ascórbico, uma vitamina C revestida, para não dar problema no estômago, e mais um ferro lipossomal, ou bisglicinato, ou lipofer. Quando eu faço esse trio, eu vou estar ajudando muito mais meu paciente. Esse ferro vai ser muito mais biodisponível, porque eles agem em sinergia, tá? Bom, agora, como deu meia hora, eu vou passar para ferritina alta, senão não consigo falar tudo que eu tenho que falar para vocês, né, gente? Muito bem. Lógico que toda essa suplementação que eu falei para vocês, por isso que tem que saber fazer, né? Tem que ser uma nutricionista que faz uma suplementação, que estuda a suplementação, não é qualquer um, tá? E não adianta ir lá na farmácia só e comprar, você sabe saber a dosagem, dependendo dos seus níveis de ferritina, qual seria a dosagem para você comprar de ferro para você poder tomar, né? Não é grandes quantidades e sempre assim, como eu falei, para agir em sinergia. A ferritina alta, gente, é o contrário de tudo isso, né? Ela é um marcador principalmente de... Será que é um marcador de excesso de ferro? Nem sempre, gente. Ferritina alta é principalmente um marcador de inflamação. Então, quando você tem uma inflamação crônica, você pode aumentar a sua ferritina, sim. E aí ela chega nas alturas, né? Tem paciente aqui que eu já atendi com 500, 600, 700, né, miligramas por ml de ferritina, extremamente alta. E isso se deve a diversas causas. Então, essa inflamação crônica, geralmente, síndrome metabólica, quando o paciente está inflamado, oxidado, tem muita gordura no abdômen, tem esteatose hepática, tem, enfim, todas essas alterações, hipertenso, colesterol a mais, insulina alta, pode contar que a ferritina dele está alta. Não tem como, né? Eu só faço e peço o exame para saber em que altura que ela está, quais são os níveis dessa ferritina, mas que a gente já prevê que ela vai estar alta. Não tem como a ferritina ficar baixa nessas condições, né? Então, doença hepática, como eu falei, né? Em último caso, eu vou colocar excesso de ferro na alimentação. Dificilmente, a menos que você esteja tomando um suplemento, que às vezes tem essa, viu, gente? As pessoas às vezes sabem o que estão tomando. Vai na farmácia, compra um polivitamínico, compra lá, eu estou, sei lá, estou precisando, o cara farmacêutico às vezes despreparado, não te conhece, te dá um suplemento que tem uma quantidade grande de ferro, você começa a tomar, eleva a sua ferritina e você nem sabia que aquilo tinha ferro alto. Pode acontecer, tá? Mas é difícil, enfim. E tem as doenças genéticas, que a hemocromatose também pode dar essa alteração de ferritina, tá? Mesmo assim, a gente tem que saber tratar, e para saber tratar, a gente tem que saber a causa. Então, se eu tenho uma doença genética, eu tenho que fazer o paciente não comer tanto alimento rico em ferro, vou ter que dar alguns quelantes de ferro, ao contrário do que eu acabei de mencionar, né? Porque ferritina demais, gente, pode também prejudicar a sua saúde. Deixa você mais agitadão, deixa você mais nervoso, né? E isso acaba também te prejudicando. Então, a gente não pode deixar ela subir, seja pela inflamação, seja pela genética, seja por um consumo elevado de algum suplemento, né? Seja porque você está com muita gordura, a gente tem que corrigir isso. E como eu falei que a maioria das pacientes que têm ferritina alta é por conta de uma inflamação, eu tenho que me voltar a estratégias da alimentação anti-inflamatória, né? Então, vamos modular essa inflamação. Na verdade, eu acho que o termo mais correto é modulação da inflamação. Porque eu tenho que inflamar o corpo para me desinflamar. Esse é um processo fisiológico, né? Eu não posso viver, eu não tenho que ter essa capacidade de desinflamar. Às vezes a inflamação, ela acaba fazendo um reparo em tecido. Então eu vou recrutar lá células inflamando e desinflamando, inflamando.
Então, o ideal é ter modulação na inflamação. Agora, quando a sua inflamação é exacerbada, é intensa, porque você, de repente, tem muita gordura corporal, gordura abdominal, e a gordura abdominal, ela faz substâncias pró-inflamatórias, então aí sim é o problema. Aí sim você tem problemas maiores de inflamação geral, de uma ferritina alta, e aí você pode, inclusive, comprometer seriamente seu fígado, tá? Bom, então vamos fazer estratégias anti-modulação da inflamação, um anti-inflamatório. O que eu vou usar na alimentação? Vegetais, gente. Não vai escapar dos vegetais. Crus cozidos, não interessa, vai ter que comer. Almoço e janta, principalmente aquela pratada de vegetais, como primeiro prato. Então aí, rúcula, agrião, espinafre, couve, brócolis, couve-flor, salsão, erva doce, tomate, cenoura. Se vira, vai comer vegetal. Ah, mas tá frio, doutora. Não quero saber. Eu não gosto de mimimi com meus pacientes, porque assim, chegou nesse ponto de ferritina alta, não tem mais o que ficar esperando de braço cruzado. Tem que seguir em frente e vamos lá arregaçar a manga para combater isso, gente. Né? Então, assim, não gosto. A gente não pode ter esse paladar infantil, né? Esse paladar infantil de, isso eu não gosto, isso eu gosto, isso eu não... tem que comer. Você quer se salvar de uma forma natural? Né? Você quer viver, você quer ter saúde, você quer ter bem-estar? Então, isso é muito melhor você ir para a salada do que ir para uma cápsula, ir para um remédio que vai trazer outros efeitos colaterais. Então, gente, nem que você fala, tá frio, eu vou comer os cozidos, tudo bem. Vai. Às vezes eu ponho frio com quente por cima. Aí a gente fala salada de inverno, olha lá, mas dá para comer assim, viu, gente? É uma estratégia que eu uso. Mas, enfim, então vegetais, frutas, são em menor quantidade, mas também são de suma importância. Então, geralmente, eu tenho que colocar as frutas cítricas, eu tenho que colocar as frutas amareladas, vermelhas, frutas vermelhas que têm baixo teor de açúcar, mas são poderosas antioxidantes, framboesa, amora, mirtilo, morango, melancia, vai tudo, gente, tudo é bom. Abacate, tudo é bom, o que não pode é ficar sem. 3 frutas ao dia, principalmente, colocar de 5 a 8 porções aí, mais ou menos, mas pelo menos 5 de vegetais eu coloco, né? Quando a gente fala porção, é um prato de mesa, almoço e jantar, variado, e mais um pires ou um prato de sobremesa de coisas cozidas. E aí eu vou usar como proteína, gente, mais as proteínas vegetais. Eu gosto mais de dar para os pacientes os grãos, que têm o ferro menos absorvido. Então, eu posso dar o grão de bico, a ervilha, a lentilha, o feijão. É melhor do que eu entupir a pessoa de carne. E vou dar mais carne branca, né? Não vou dar também tanta carne vermelha. Tenho que excluir completamente? Não, mas reduza, né? Reduza. Quando comer uma carne magra, grelhada, assada ou cozida, e reduza, então, a carne vermelha. Posso entrar também com tofu, que é uma outra fonte de proteína, posso entrar com os ovos, vamos entrar mais com peixe, com frango, aí você pode comer mais o peito de frango, que tem menos ferro ainda, e também, gente, as gorduras boas, né, os peixes de água fria, né, peixes mais ricos em ômega 3, que é o arenque, a cavalinha, salmão, que não for de cativeiro, né, pode ser grandes opções para vocês. Pode também ser as castanhas, nozes, amêndoas, que embora elas tenham ferro, mas elas têm um conteúdo de gordura boa, anti-inflamatória, né? Vitamina E, que também é excelente anti-inflamatório para vocês. O abacate, poderoso, como gordura boa também para desinflamar. Então, para quem está com ferritina alta, são essas estratégias da alimentação, além de dar cúrcuma, bastante, que eu coloco aí umas 2, 3 gramas por dia. Pode ser no shot, pode ser em temperos, pode ser no chá, né? Alho também, o gengibre, que tem a poderosa ação anti-inflamatória. Não pode esquecer que eles vão modular a sua inflamação, né? Então isso aqui é importante. E só cozinhe com azeite de oliva. Não faça uso de óleos vegetais, pelo amor de Deus. A Amy está falando, doutora, e quando se trata de uma ferritina alta? Estou falando agora. Essa é para você, a M. Carmo, né? 19. Aí, estou falando agora para quem tem ferritina
alta. Aqui. Vamos lá, quem entrou aqui? Deixa eu ver. Dorinha, aí, bom, vamos lá. Qualquer pergunta, a gente pode mandar que eu vou respondendo, tá? Bom, então essas são as principais estratégias de alimentação e, em contrapartida, evitar, como eu já falei, a carne vermelha e as vísceras. Bebida alcoólica. Se eu estou falando de modular a inflamação, eu também vou ter que maneirar, né, bebida alcoólica, porque vai aumentar a inflamação e vai aumentar a sua ferritina também. Cuidado com bebida alcoólica, tá, gente? Vai sobrecarregar fígado, obviamente. E cuidado, vejam os suplementos que vocês estão tomando, se eles não têm ferro, porque tem que remover. Tem que tirar esse tipo de suplemento para quem está com ferritina alta. Cuidado. Ó, eu não gosto daqueles suplementos polivitamínicos que tem de A a Z. Isso é jogar dinheiro fora, gente, porque eles não são quelados, não tem boa biodisponibilidade, não tem uma sinergia entre os suplementos dos quais você precisa de fato. Então, cuidado com o polivitamínico, tá? Quem faz nutrição funcional integrativa nunca dá polivitamínico. São raros casos. Às vezes, mas e se dão, a gente sabe quais são os melhores para poder dar também, né? Não é esse que vende em farmácia. Bom, e a suplementação também se faz necessária. A gente vai dar suplementos anti-inflamatórios. Aí, por exemplo, às vezes a cúrcuma as pessoas não aceitam bem na comida. Não é fácil você chegar em níveis terapêuticos da cúrcuma. Então, o que eu faço? Eu dou a cúrcuma em suplemento. Eu posso dar 100, 200, 300 miligramas de cúrcuma padronizada em 95 de curcuminoide, que a gente já prescreve isso na farmácia, porque tem a cúrcuma que é mais biodisponível. Então, isso pode acontecer e eu já faço isso com muita frequência, além de incentivar na alimentação, tá? Vou colocar aí com piperina? Pode ser, se você não tiver nenhum problema gástrico, para você melhorar ainda mais a absorção dela. O resveratrol é excelente. O resveratrol tem pouca biodisponibilidade. A gente faz ele sublingual, que é melhor para absorver. Ele é ótimo anti-inflamatório também. Licopeno, que está lá presente no molho de tomate, também tem ação modulação anti-inflamatória. Excelente. Mas você pode fazer seu suquinho de tomate com azeite, né? Faz um molho de tomate com azeite, que é rico em licopeno, demais, gente. Né? Tomate é uma delícia. E molho de tomate, mais ainda, caseiro. Outra coisa que eu passo muito é a quercetina. Ela está presente na casca da cebola ou então na maçã. Dá para você fazer também, comer a casca da maçã, mas também dá para você utilizar uma quercetina. A gente tem ela lipossomal também, 200, 250 miligramas por dia. A gente consegue fazer um manipulado legal aí com a cúrcuma, a quercetina, fazendo até um blend com esses antioxidantes que são muito interessantes. E para quem tem a ferritina alta, eu faço também, gente, vocês lembram o chá verde e o cacau, eles são quelantes de ferro. Então, às vezes eu faço em cápsula, ou você pode tomar o chá verde ou comer um pedacinho de chocolate amargo depois das refeições. Se você que tem ferro, se você não quiser tomar chá verde, ou não quiser tomar café, ou não quiser tomar o chá preto, que como eu te falei, diminui a absorção de ferro nas refeições, eu posso fazer uma cápsula de chá verde e com cacau que eu faço, e aí o paciente consome essa cápsula que vai diminuir a absorção do ferro. Então, quando na alimentação ele já toma cápsula, tá? Então, ao contrário da ferritina baixa, aí eu faço o quelates de ferro, que é o que eu quero para baixar a ferritina. Se a ferritina ficar muito alta, igual ontem eu recebi um garoto de 20 e poucos anos com 700 e pouco de ferritina, o que eu vou fazer? Posso fazer uma sangria, tá? A sangria também é interessante, porque ferritina alta geralmente acompanha também hematócrito alto, que lá no hemograma a gente vê lá hemoglobina alta, hematócrito alto. E hematócrito alto, gente, ele dá um espessamento no sangue. Isso pode levar a ter um risco maior de trombos, né? Então, por isso, a gente tem que baixar logo essa ferritina. Não dá para ficar com ferritina alta assim. Mas para isso eu tenho que modular a inflamação.
Outra coisa que eu preciso dar, e dou numa quantidade grande, umas 3 cápsulas no mínimo, gente, vou dar pelo menos 3 gramas, é o ômega 3, de boa qualidade, sem dúvida nenhuma, né? E a gente tem alguns ômegas 3 hoje que acompanham também astaxantina, zeaxantina, que são também substâncias que têm uma ação na modulação da inflamação. Então, é muito legal, muito interessante essa combinação. Enfim, eu também gosto muito de dar, não vai ficar sem ômega 3, não vai ficar sem cúrcuma, resveratrol, tudo isso, quer dizer, tudo que eu posso estar utilizando de suplementos para baixar essa ferritina, eu vou baixar. Com certeza, isso vai ser reduzido. Agora, baixa o peso, baixa a ferritina também, tá? Não esquece disso, porque baixou o peso de gordura, você baixou a produção de substâncias pró-inflamatórias, tá? Os adipócitos pararam de produzir, porque diminuiu os adipócitos. Então, eles diminuem também a produção de substâncias pró-inflamatórias. E não necessariamente ferritina alta é excesso de ferro. Como eu falei para vocês, o mais comum é ser um marcador inflamatório, tá? É o mais comum, é o que eu mais vejo aqui. Deixa eu ver se tem perguntas aqui que a doutora Roseli fala muito, né? E lembrando a todos vocês, mais uma vez, que querem o e-book das receitas que eu elaborei para modular a ferritina, seja ela alta ou seja ela baixa, eu dividi em 2 grupos. Você pode adquirir esse e-book, o preço eu sempre estou fazendo agora um preço irrisório, é mesmo um valor simbólico para ajudar vocês, valor de R$10 o e-book, quer dizer, bem só mesmo para ter um valor agregado, porque afinal de contas é todo um trabalho que eu me disponho aí, uma preocupação com vocês. Aí eu vou pôr o link também para vocês assim que acabar a live, para quem quiser adquirir esse e-book aí de receitas funcionais para modulação da ferritina. Aqui para cima eu já respondi, deixa eu ver se tem mais pergunta para baixo. Então, por exemplo, dá para gente, Fabiana, ok, aqui ó. Márcia, oi, para absorver melhor o ferro, estou tomando água com limão. Você acha bom? Sim, o limão é melhor, porque ele tem vitamina C. Agora, só não toma muita água com limão na refeição, porque você vai prejudicar, né, a digestão. O limão é ótimo para digerir e para absorver o ferro, mas assim, é um pouquinho. Você vai fazer um shot aí, né, de um limão espremido com um pouquinho de água para não ser puro, e vai consumir aí junto com a sua refeição. Ou então, você pode espremer o limão na sua proteína. Também fica muito bom assim, né? No peixe, gente, um suquinho de limão, no frango, fica ótimo. Você já experimentou fazer assim, Márcia? Não necessariamente precisa tomar água com limão, né? Porque você vai usar essa vitamina C nas refeições que tem ferro, que geralmente é o almoço e o jantar. Aí, tudo bem. Ah, você pode colocar um pimentão, como eu falei, um dos vegetais que é mais rico em ferro, que você pode colocar no feijão, na lentilha, nesses alimentos que são ferro não M, é o pimentão. Eu acho ele maravilhoso para colocar isso. Pedro Henrique, um beijo grande da vovó, ó lá, dando aí, Pedro, dando moral para mim na live hoje, hein? A Márcia fala, após o almoço que tomo água com limão. Então, mas você pode pôr o limão já na comida, na hora de você estar comendo o alimento rico em ferro. Fica melhor ainda, viu? Aqui. Vamos ver. Aqui, ó. A Odete fala, ômega 3 catarinense é bom? É bom. Não vou dizer que não é bom, ele é um bom, mas eu tenho outros melhores, né? O ômega 3 eu gosto muito da BioBalance, gosto muito da Essential Nutrition, gosto muito do ômega 3 da True Source, também é muito bom. Da Vitafor também é muito bom, eles têm um super ômega 3, que é o de 990 de EPA com 660 de DHA, que são 3 cápsulas já. A gente tem também essa quantidade, essa mesma dosagem do ômega
da Essential, e também Naturalis. Naturalis também faz um ótimo ômega 3, viu, gente? Ah, Tereza, qual o melhor ômega 3? Então, esses são os melhores. Eu adoro todos eles, ó. Essential Nutrition, Biobalance, que é o puro ômega 3, True Source, Vitafor, Nutrify também tem um ômega também interessante, bom. São ômegas, todos eles reconhecidos, viu? E naturais, se você for comprar em farmácia também se acha, mas eles também você acha alguma dessas marcas já em drogarias. A Inacampo Silva fala, doutora, na live anterior não consegui o link. Pois é, então é só vocês me pedirem. Quero o e-book e também, gente, quero o e-book de esteatose hepática, quero o e-book de lipedema. Aí eu mando o link para vocês. Já direto vai cair lá no e-book. Agora, vocês no meu site, que é o www.equilibrionutricional.com.br, vocês vão ter todos os e-books ali que eu tenho. São muitos e-books, gente, de receitas funcionais. Tem de tudo isso que eu acabei de falar. Aí você vai escolher o que você quer. É só entrar no meu site. Põe lá, www.equilíbrio nutricional, que é a clínica que eu e a doutora Juliana trabalhamos, certo? Pode ir lá escolher. Mas se você tiver dificuldade, eu posso passar o WhatsApp da minha secretária, ela entra em contato com você, ou então a gente passa já o link direto para você poder já adquirir o seu. A Márcia fala obrigada. Sim, vou tentar. Acabei de comer os ovos mexidos que você postou com espinafre. E logo comi um que. Ótimo! Olha! E aí, Márcia, não fica uma delícia comer espinafre com ovos? Eu gosto mais assim do que fazer a própria omelete, né? Porque fica meio escuro o ovo quando você põe a espinafre, ele tinge um pouco. E separadinho, eu acho que eles ficam mais gostosos mesmo que você coma junto, né? Eu acho que a gente é muito visual. A comida, ela tem que estar bonita para você comer acima de tudo, além de estar gostosa e ser nutritiva, né? Sim, vou tentar, acabei de comer. Qual o melhor horário para tomar o ômega 3? Nádia, o melhor horário para a gente tomar o ômega 3 é sempre com refeição. Vamos colocar uma coisa bem simples para vocês não esquecerem. Quando a gente faz o uso de nutriente, quer dizer, suplemento que tem nos alimentos, a gente tem que consumir esses suplementos com alimento. Então, por exemplo, eu vou tomar ômega 3. Peixe não é rico em ômega 3? As sementes e castanhas não são ricas em ômega 3? Sim, então eu tenho uma riqueza de ômega 3 no alimento. Se eu fizer uso da suplementação, é melhor eu tomar ômega 3 com refeição ou fora da refeição? Com refeição, porque ele é um nutriente já que está inserido, que compõe o alimento, então ele tem que estar junto com refeição. Se eu for colocar um suplemento que não está na refeição, vamos supor que eu for colocar, sei lá, qual o exemplo que eu posso dar para vocês aí? Algum outro alimento, vai? Aí eu vou dar ele talvez um fitoterápico, por exemplo, né? Um ativo de um fitoterápico. Daí eu faço uma tintura, posso colocar entre as refeições, alguma coisa assim, tá? O ômega 3 sempre com refeição. Biodisponibilidade é melhor, assim como a vitamina D, que também ela é a base de gordura. Marcos, obrigado, doutora, por tirar minhas dúvidas. Sempre acompanho você, sempre elegante. Obrigada. Esse é um carinho e eu acho que assim, a gente tem todo um carinho e um respeito, né, com os nossos seguidores e tudo mais. Então, por isso, eu acho que o visual, como eu falei que é bonito a gente olhar a comida para depois comer, eu acho que é bonito também você se apresentar bem para você poder também, transmitindo um conteúdo bom, chamar atenção de alguma forma. Você está ali, está mostrando um cuidado que você teve para poder estar na tela se apresentando. Eu acho que esse é um respeito para vocês, tá? Muito obrigado pelas dicas. Agora, olha só o que eu preparei para vocês. Suco funcional de beterraba e laranja, suco verde com couve e acerola. Lembra que a acerola é riquíssima em vitamina C, não pode esquecer. Patê de lentilha, ou pode ser feito também com grande bico, que ficou sensacional. E para baixar a ferritina, eu coloquei um suco detox anti-inflamatório.
Coloquei o suco verde hepático, porque vocês sabem que ferritina alta pega muito o fígado, e um chá de cúrcuma com limão. Então, quem quiser essas 6 receitas, tanto para baixar como para aumentar, vocês vão ter esse acesso no e-book que eu vou passar para vocês, tá? O link. Márcia, magnésio. Então, magnésio, embora esteja em alimento, eu não costumo dar com alimentação, porque o magnésio, ele às vezes atrapalha um pouquinho a digestibilidade. Se você tiver, então, pouco suco gástrico, se tiver uma hipocloridria, vai piorar com magnésio. Tanto é que a gente tem até uma medicação que chama-se magnésia bisurada, né? Que é a base de magnésio. Isso é para quem tem superacidez. Então, imagine se você tem uma hipocloridíase e eu dou magnésio junto com a comida. Piora a sua digestão. Por isso que esse eu dou fora, tá? Tereza, muito obrigada. Um beijo grande, viu? Saudades de você, Nádia. Obrigada. Fabiane Chapani. Doutora Roseli, a melhor sempre. Preciso voltar e me consultar. Fabiane, é verdade. Eu tô te sentindo saudades suas, hein? Aí... Gente, tenho um paciente de anos e anos. Vocês sabem que eu sou nutricionista há mais de 30 anos, né? Eu tenho pacientes aí de várias décadas. Olha só. E é legal porque a gente vai consultando a família, né? Vem um, depois vem o filho, vem o marido e assim vai. É muito legal isso. E essa corrente, como eu falei para vocês, de informações, de conhecimento, né? Nessa ciência tão linda que é a nutrição, e cada vez mais a gente vai aprendendo para poder ensinar vocês o que tem de melhor, o que tem de mais novidade, tem que ser mantida esse elo, né, entre eu com os meus professores, eu com o meu estudo e, através de mim, passando para vocês, compartilhando e vocês compartilhando com os outros. Vocês sabem que, falando nisso, né, como a nutrição é uma ciência mutável, hoje quando eu atendi uma paciente, que também é uma paciente de mais de 20 anos minha, ela sofre de uma constipação crônica, e quando eu atendi ela anos atrás, acho que uns 20 anos atrás, ela melhorou bastante, mas ela veio aqui hoje, e depois de 40 dias, ela falou, doutor, eu estou 100% melhor, né, de melhorar a função intestinal, digestiva, mas principalmente essa parte de constipação. Ela falou, minha nota hoje, eu falei, de 0 a 10, quanto você se dá? 10. Ela falou, como que dessa vez a senhora conseguiu me ajudar tão rapidamente e da outra vez não foi tão rápido assim? Eu digo para vocês, esse é meu comprometimento. Hoje eu tenho muito mais ferramenta para poder passar para vocês a nível de alimentos, de conhecimento de alimentos, de combinação, de sinergia, de suplementos, do que eu tinha há 20 anos atrás. Então, é isso que eu quero passar realmente para vocês. Sempre o de melhor, sempre o que tem de mais verdadeiro, de mais atual. Por isso esse meu empenho, né, no estudo, por isso meu empenho com vocês nas lives, né? E por isso que eu conto com vocês para poder estar compartilhando tudo isso que a gente está falando. Tá bom? Bom, gente, se não tiver mais pergunta, eu vou parar por aqui hoje, né? Vamos ver, tem mais alguma pergunta aqui? Márcia, vou marcar uma consulta, você é muito boa. Obrigada. Eu espero todos vocês aqui, né? Lembra que assim, minhas consultas são online e são presenciais, então não tem distância que nos separe, começa daí. Além disso, eu tenho vários programas que também facilitam muito, né? 3 meses são 3 consultas. O fato de você adquirir o programa tem um preço mais acessível. Você tem também um deles, a gente tem até o teste de intolerância alimentar aí que já está incluso dentro do programa. Então a gente já fez com o intuito de poder ajudar mais o paciente. Então também lá no site tem, mas se vocês quiserem mais informação eu passo através do link ou do WhatsApp para vocês. Então, gente, eu sempre vou buscar maneiras de poder estar ajudando cada vez mais e fazendo com que esse elo, né, de comunicação entre a gente só aumente, tá? Então, eu espero mais uma vez ter ajudado vocês nessa hora aí e, enfim, olha lá, a Nádia está falando aqui, tomei 2 ampolas de Ferrijet. Quanto tempo depois devo repetir o exame? Com certeza, no máximo 60 dias, tá? 60 dias, porque às vezes o fato de você ter tomado não significa que
No começo você tem um aumento rapidinho do ferro, então quando o ferro está muito baixo, a gente às vezes tem que fazer injetável. Eu, como nutricionista, não posso fazer. E depois de 60 dias, eu sempre peço para poder tá fazendo exame laboratorial para saber como tá, se eu estou conseguindo manter isso, porque daí eu estimulo a alimentação para a pessoa manter uma quantidade aí boa, níveis bons de ferritina só com alimento. Se em 60 dias eu ver que está mantendo, legal. Vamos esperar mais 60 e faz outra vez. Vai monitorando através dos exames e também vendo os seus sintomas. Como eu falei, tem sintoma quando você tem ferritina baixa, né? Se você tiver ainda menstruando, vê se você continua ainda tendo hemorragia. Tem muitas mulheres que às vezes já teve os filhos, tudo. Às vezes a conduta, às vezes é melhor até você tirar o útero, porque o útero serve só para você ter bebê, gente. E aí, depois que você já está uma mulher madura, às vezes já tá até na menopausa, quase na menopausa, mas está menstruando ainda, né? E ainda tem hemorragia grande com ferritina baixa, às vezes tem muito médico que prefere fazer isso, tira o útero, para de menstruar de vez, já você estanca um gasto de ferro que você tem mensalmente. Pode ser para quem já teve filho, né? Bem explicado. Pode ser uma possibilidade. Mas, enfim, vai monitorando isso sempre. E aí, se for o caso também, se a alimentação não for suficiente para dar o suporte, a gente pode depois fazer um ferro constante IV oral. Tem ferro em gotas, gente. A Iosen tem um ferro em gotas muito bom. Que, nossa, tem um resultado fantástico. Ele não tem aquele gosto ruim. Eu ponho até para as crianças, num pouquinho de água, no suquinho de laranja, no suquinho de limão. A gente põe aí de 5 a 10 gotinhas ferro da Iosen, é líquido, gente, ele é muito bom também. A Castro Cláudia fala, doutora, meu pai tem 79 anos, fez cirurgia de próstata, é necessário tomar ferro? Aí precisa saber quanto está a ferritina, o hemograma, o ferro, tudo isso. Precisa saber, não dá para imaginar. A gente tem que fazer exame laboratorial. Bom, é isso, né, gente? Qual exame posso pedir para saber sobre a ferritina? Hemograma, ferro e ferritina, tá? Já pode fazer isso. E aí, Soledade, de uma forma um pouquinho mais global, eu já peço vitamina C e B12 também, tá? Que eles agem em sinergia. Mas, sem dúvida nenhuma, se você não tiver convênio, faz hemograma, ferro e ferritina, tá bom? É isso, gente, que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e vou deixar o link, então, para o e-book de receitas que eu acabei de mencionar, são maravilhosas. Ah, tem uma delas, gente, que vai o melado, ou melaço. Vocês sabiam que o melado de cana também é rico em ferro? E é uma delícia, né? Pois é, quem é do Norte e Nordeste conhece bem isso que eu estou falando. E colocar ele com o suco de acerola, que é mais azedo, que é rico em vitamina C, e ainda pôr uma couve junto, um suquinho de laranja também, enfim, fica muito bom. Vocês vão ver só. E todas elas eu fiz, né, com exceção do melado, um pouco de gordura boa para baixar o índice glicêmico, uma vez que são sucos. Ó, um beijo, que eu quero deixar gravada essa live. Muito obrigado, né, pela audiência de sempre. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima noite. Obrigada, gente.